1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Primeira carta aos Tessalonicenses. Você, aqui todos encontrem, para que a gente possa ler junto. Amém? Todos acharam? Quem não achou, pede misericórdia, ajuda para o irmão do lado. Eu vou dar uma dica, né? Está no Novo Testamento. Amém, irmãos? Diz assim, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, do que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? O título nesta noite, a mensagem desta noite é: não há consolo melhor. Não há consolo melhor. Nós lemos 1 Tessalonicenses, que ele está falando sobre a vinda de Jesus. E diante de um quadro, de um cenário que estamos vivendo nos últimos tempos, um cenário de depravação humana, de destruição dos conceitos familiares, cenário de guerras, fomes, doenças, terremotos. Hoje, essa madrugada, tivemos terremoto na Itália, né? Muitas pessoas foram atingidas, casas destruídas, lugares que jamais imaginaríamos que teria esse tipo de coisa está acontecendo, inclusive o Brasil. Nós não estamos sentindo tanto, mas tem lugares do Brasil que está tendo terremotos, sim, não grandes, não com intensidade grandes, mas está havendo, né? E diante de tudo isso, nós somos chamados não para passar uma mensagem de medo, mas para passar uma mensagem de esperança. Porque, na verdade, muitos estão passando mensagem de medo, de pessimismo, de desesperança, de pânico, e as pessoas estão aí totalmente sem saber para onde correr, né? Mas 1 Tessalonicenses 4:13, que diz o seguinte: devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ou seja, a igreja é uma comunidade, e essa comunidade é uma comunidade de esperança. Nós somos chamados, nós somos escolhidos para sermos o porta-voz da esperança de Deus na face da terra. Quando tudo parece destruído, nós temos que ter a condição de falar ao mundo, ou pelo menos falar aos nossos vizinhos, amigos, parentes, familiares, amigos de trabalho, que ainda resta uma esperança diante de todo o quadro caótico que estamos vivendo. Que ainda resta uma esperança. Que ainda resta um consolo para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, nós não podemos, o próprio apóstolo diz, né, que nós temos que ter em mente que nós fomos chamados. Nós somos chamados. Esses chamados que eu li foi em 2 Tessalonicenses 2:13, tá? Que nós temos que dar graças a Deus porque nós somos chamados para uma salvação. Ele nos escolheu.
Agora, voltando lá para o 1 Tessalonicenses, ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque nós somos chamados como uma comunidade de esperança. O mundo está desesperançado, mas nós temos a palavra de esperança. O grande problema é quando nós não cremos na palavra de esperança. O grande problema é quando nós, como cristãos, passamos a não crer naquilo que a palavra nos diz. Passamos a não crer na esperança que está em Cristo Jesus. E aí, Paulo nos oferece alguns motivos, dentro desse texto que lemos, para não ficarmos tristes, mas para termos esperança. Primeiro lugar que eu queria tratar com vocês. João capítulo 14, versículo de 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar lugar. Esse é o primeiro ponto. Em Cristo nós temos segurança de uma vida futura. Em Cristo nós encontramos esperança para algo que nos amedronta, porque nós não fomos chamados para morrer. O homem originalmente não foi feito para morrer, mas o pecado entrando na vida desse homem causou a morte desse homem. Ou seja, agora a morte requer. Ou seja, o pecado requer um pagamento, isso é a morte. Mas nós não fomos chamados para morrer. Por isso mesmo, nós tememos diante da morte. Por isso mesmo nós tememos diante das circunstâncias. Passamos em 2 velórios. Um ontem e um hoje. Nós vemos que a morte, ela está presente, está mais perto de nós do que nós imaginamos. O de ontem, por exemplo, teve um momento que eu saí, eu fui atrás do velório e comecei a olhar as plaquinhas. Mas foi por acaso, não foi nem intencional mesmo. Eu saí para tomar um ar e eu comecei a olhar aquilo. E eu vi quantos nomes de jovens estavam lá. Jovens de 15, 16, de 20, de 25, de 28... Jovens que talvez imaginaram que iriam desfrutar a vida, e talvez alguns daqueles viveram como se nada fosse acontecer, como se a vida deles fosse intocáveis, mas de repente, em algum momento da vida, ele se depara com algo chamado morte, e muitos deles perdem a esperança. Mas, primeiro lugar, que Paulo nos oferece, lá em Tessalonicenses, mas quando nós vamos para João, João traz esse texto que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Ou seja, Paulo nos oferece, nos diz que nós temos em Cristo uma segurança de uma vida futura. E aí eu vou para João para dizer que João também diz a mesma coisa, que nós temos segurança de uma vida futura, porque ele disse que iria preparar lugar. E muitas vezes nós não sabemos para onde irmos. Muitas vezes nós olhamos e este momento, esses velórios, são momentos de reflexão. Pelo menos para mim são momentos de reflexão. Eu começo a refletir: como está a minha vida? Será que eu estou acertando mais que errando, ou estou errando mais que acertando? Como está a minha vida? Será que amanhã, se o Senhor me chamar, o que eu tenho que apresentar a Ele? Ah, não, mamãe, não fala mais isso, bate na madeira, né? Faz qualquer coisa. Tem gente que bate na madeira, isola, faz, vai até crente batendo em madeira. Não adianta. Como o pastor Cláudio Duarte diz, no dia que chamar a sua senha, não dá para trocar. Não tá, chamou a sua senha 50, é ele. Não tá. Aí ele fala: não é não, a senha é sua, não adianta, que não dá para trocar. Não é verdade? Porque nós não queremos. Eu não quero que a minha senha deixe lá, bem lá para frente, né? Mas Jesus disse: olha, creia que eu vou preparar lugar.
essa esperança da igreja, que um dia Ele foi preparar lugar, e Ele virá outra vez a voz e nos levará para Ele, para onde Ele estiver eu esteja também, para que onde Ele estiver você esteja também, você esteja acalentado, guardado, você esteja debaixo da sombra do Onipotente, por toda a eternidade você vai estar guardado e desfrutando as glórias futuras. Mas isso, irmãos, para muitos é uma utopia. Muitos pregadores já estão pregando como uma utopia. Jesus não vai voltar, isso foi uma metáfora, isso foi seja lá o que for, mas Jesus não vai voltar. Mas pelo contrário, a minha Bíblia é atual e ela diz que um dia o meu Senhor reinará, Ele raiará como o sol, aleluia, como um piscar e abrir os olhos, Ele virá e nos levará para morar com Ele. E essa esperança, não há consolo maior do que saber que um dia eu vou morar com Jesus. Não há consolo maior que se eu tombar amanhã, você poderá ir lá no meu velório e levar o meu corpo, mas o meu espírito estará com o Senhor para toda a eternidade. Essa é o consolo, esse deve ser o consolo da igreja, essa deve ser a meta da igreja, chegar, Senhor, eu quero estar contigo. Está difícil sim, as lutas, as tempestades, os problemas que nos sobrevêm, às vezes as dificuldades do dia a dia, as lutas que enfrentamos familiares, espirituais, financeiras, físicas, e aí a gente poderia colocar numa lista e ficar aqui falando de lutas, mas todas essas lutas, a Bíblia diz que não há de se comparar com a glória que há de ser revelada, não há de como comparar com aquilo que Deus preparou para nós. Depois, o segundo ponto, Deus ressuscitará os crentes que já morreram. Nesse texto de Tessalonicenses, ele diz, olha, que assim também cremos, que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus tornará a trazer-nos, aqueles que já dormem, Deus tornará a trazer, ressuscitará e transformará num corpo glorioso, um corpo que não vai sentir fome, um corpo que não vai ter sede, um corpo que não há necessidades fisiológicas, um corpo incorruptível, ou seja, que não vai ter ruga daqui 50 anos, não vai ter pé de galinha, não vai ter estria, não vai ter barriga de chope, como o pessoal do mundo diz, aquele barrigão enorme, não vai ter nada disso. É um corpo transformado pelo Senhor, porque Ele nos prometeu, e Ele diz, Paulo diz, olha, e é interessante dizer, até eu separei porque ele diz aqui, olha, cremos que Jesus ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus os tornará a trazer num corpo glorificado. Eu usei a expressão barriga de chope, mas o crente não tem isso não, viu? O crente não tem barriga de chope não, irmão, em nome de Jesus. O crente tem barriga de carne, de picanha, então deixa para lá. Mas não tem barriga de chope não. É só uma expressão. E aí, a palavra dormir no Antigo Testamento se refere à morte. Podemos trazer vários textos, mas não é um estudo bíblico. E aí, se refere à morte. E no Novo Testamento, essa palavra é usada para descrever a morte dos crentes. E é interessante que a palavra não indica um repouso inconsciente. Ela indica que é um descanso ou repouso das lutas. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim, e ouvi, a partir do versículo 13, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Para que descansem dos seus trabalhos. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha na sua cabeça uma coroa de ouro. Ou seja, ele está dizendo que a morte aqui, ela se refere a um descanso. Se nós tombarmos hoje, nós estaremos descansando no Senhor, até o dia que Ele vai estabelecer, Ele vai mudar tudo, Ele vai
estabelecer o trono. Ou seja, nós, as irmãs que partiram ontem e hoje, estão descansando no Senhor. E é interessante dizer sobre consolo, que eu já falei para vocês aqui, que nós seremos transformados. O terceiro ponto, em 1 Coríntios 15, 52 a 55, diz assim: no momento, só vou ler um pedacinho do 52, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é impreterível que esse corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. É interessante dizer que neste momento a morte será vencida. Aonde eu quero chegar com essa mensagem, irmãos? Dizer para você que não existe consolo maior do que a volta de Jesus. Não existe consolo maior para o cristão em saber que um dia ele vai encontrar com o seu Senhor. E nós parece que estamos esquecendo disso. Estamos preocupados, sim, muitas vezes, em muitos lugares, aí não se fala mais sobre a volta de Jesus. Estão se preocupando com carro, com casa, com bens e bens e bens. Isso é bênção, irmão, eu ter bens, mas calma, espera um pouco, porque tudo vai ficar. Calma, mantenha calma. Não perca a visão, não perca, não deixe que os bens dessa vida, não deixe que as coisas dessa vida venham ofuscar a sua visão espiritual, ao ponto de que você não consiga nem mesmo se enxergar mais como cristão. Eu conheci na minha caminhada cristãos que não se enxergam nem mais como cristãos, porque foram ofuscados com este mundo, que deixaram se ofuscar com este mundo. Mas Deus te chama hoje para ser renovado pelo Evangelho de Cristo Jesus, e deixar com que Ele mude a sua vida, para que no dia que a última trombeta soar, você possa, se já tiver morrido, você possa ressuscitar com Ele, e se não tiver, você vai ser levado e transformado, e glória a Deus por isso, porque Tessalonicenses 4,17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o quarto item: os salvos estarão para sempre com o Senhor. Meus queridos, vocês querem coisa melhor do que essa? Estar para sempre com o Senhor, estar sendo cuidado por toda a eternidade. Esse sempre aí, não é um sempre, simplesmente como alguns falam, não é sempre, não, é por toda a eternidade. Por toda a eternidade você vai estar junto dEle. Você vai poder sentir o calor dEle, você vai poder sentir o amor dEle, você vai poder sentir a glória dEle, você será participante da glória de Deus por toda a eternidade, porque o teu Jesus e o meu Jesus, o nosso Jesus prometeu que Ele iria, mas Ele ia voltar para nos levar a Ele, para nos levar junto dEle. Então todas as suas aflições não são nada comparada à glória que Ele tem reservado para mim e para você. E é esse consolo que eu quero falar nesta noite. 1 Tessalonicenses 4,18 diz assim: consolai uns aos outros com esta palavra. A Bíblia, ela demonstra que não existe consolo melhor ou maior para o crente do que o anúncio da volta gloriosa de Jesus. Pelo menos não deve ser, irmãos. Não existe nada que possa consolar o ser humano, a não ser a volta de Jesus. E eu vou dizer uma coisa, que o que me impulsionou e me impulsiona no Evangelho de Cristo, a minha caminhada cristã, porque humanamente falando, muitas vezes a gente quer chutar o balde, né? Numa expressão bem popular, você quer chutar o balde, você quer virar a mesa, você chega, eu não aguento mais. Quanto? Mas o irmão fez isso, e você? Vai falar que você nunca deu vontade de chutar o balde? Nunca deu vontade de desistir de tudo?
Nunca deu vontade de dizer, esse negócio não é para mim. Nunca deu vontade de dizer, mas Jesus não vai voltar não, o negócio está muito longe, o negócio está difícil. Mas Ele prometeu, e dentro dessa promessa eu continuo caminhando com Ele, porque existe a esperança de um dia morar com Ele. E nada do que aconteça pode me tirar essa esperança. E Hebreus 11:10 diz que a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, é essa cidade que Deus preparou, a esperança, a mensagem de 1 Tessalonicenses 4:18, consolai, é uma mensagem que demonstra uma esperança numa pátria, num lugar que está, porque na verdade, irmão, o cristão ele é peregrino, você está aqui de passagem, né? Você está aqui de passagem. O que pode diferenciar você de mim, ou eu de você, ou um do outro, talvez é o status, os bens. Talvez um vai morrer. Mano, não vai falar em morte aqui? Não, vamos falar em morte. Talvez alguém vai morrer na UPA, talvez alguém vai morrer no Albert Einstein. Mas o anjo que vem buscar, ele não está nem aí se é UPA, se é o Albert Einstein, se é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, se é o hospital não sei da quanto, se é lá em Harvard, se você, não importa, se é na USP, se é na Unicamp, Deus não está pouco se importando com esse tipo de coisa, Ele está se importando com o que está aí, você, a sua alma, o que você tem feito, qual a sua esperança, o que você tem apoiado, em quem ou em que você tem apoiado a sua esperança. E Deus nos chama hoje por uma reflexão, ou seja, quando Ele diz consolar uns aos outros, é dizer, olha irmão, se o negócio ficar estreito, se a coisa pegar, né, numa expressão popular, se o bicho pegar, não se preocupa não, sua casa está lá no céu te esperando. Se a coisa ficar ruim, mas o mundo está ruim, o desemprego, porque nós estamos vendo a crise, irmãos, tudo bem, eu sei tudo isso, só que lá no céu, para onde eu vou, lá não tem crise, lá nenhuma empresa fecha, porque não tem empresa, porque o Senhor cuida de tudo, Ele constrói tudo pelo sopro da sua boca, pela palavra que sai da sua boca, Ele construiu tudo. Mas a inflação está cara, o mercado está caro, não tem problema, lá ele já está tudo pronto, já tem tudo pronto. Então, irmãos, consolar uns aos outros. A palavra que nós temos nesses momentos de dor, momento em que de separação para os irmãos, é o seguinte, olha, Jesus vai voltar, e nós vamos encontrar com essa pessoa que foi, com este querido, com esta querida que foi, nós vamos encontrar, e a palavra dessa noite é o seguinte, talvez muitas vezes nós, na conclusão, né, nos desesperamos, e procuramos consolo em situações adversas, mas a Bíblia nos ensina que o Senhor, do Senhor tem que vir a nossa esperança. Salmos 71:5 diz assim, pois Tu és a minha esperança, Deus meu, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Queridos, ponha a sua confiança no Senhor. Ponha a sua confiança nele, inteiramente nele. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua situação hoje. Eu não sei em que você tem apoiado a sua confiança. Eu não sei se você tem apoiado a sua confiança no trabalho. Às vezes nós apoiamos a confiança no trabalho e alguns estão recebendo carta de demissão, estão sendo demitidos pelo correio. Outros depositam a sua confiança na saúde, porque tem um físico bom, porque é atleta, porque faz e acontece, de repente se depara com câncer, de repente se depara com uma enfermidade, de repente se depara com uma enfermidade incurável, de repente se depara com algo que não sabe como lidar. Outros se apoiam, põem a sua confiança nos seus estudos, é bênção estudar, estude mesmo, mas não apoie a sua confiança nisso, porque isso passa também. Não apoie a sua confiança no seu porte físico, eu costumo falar isso para jovens, não apoie a sua confiança na beleza, porque hoje você está belo, bela, hoje você está bonito, está bonita, mas vai passar.
Você olha no espelho e fica, Deus, quanto tempo passou? Será que se esticar aqui melhora? Se esticar aqui, tirar aqui? Não tem jeito. Você pode até esticar, mas aqui dentro não tem como. Não tem como renovar aqui dentro. Né? Não tem como mudar, não existe cérebro de plástico ou biônico. Tira esse, põe o outro, encaixa, passa as informações, faz um download das informações para o cérebro novo e acabou. Não existe isso. Mas quando nós apoiamos a confiança nossa no Senhor, no dia da adversidade, o Senhor estará guardando-nos debaixo das suas asas, estará tendo cuidado conosco, porque Ele sabe que Ele pode confiar, porque tem uma coisa, Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, então Deus só pode abençoar aquele que confia. Se você não acredita, como Deus não vai abençoar? Mas isso não. O consolo do Senhor, a palavra não há consolo melhor, e o consolo é o seguinte, Jesus virá. O consolo é o seguinte, eu posso passar por tudo, eu posso passar por dificuldades, ainda que o meu corpo carnal, ele tombe, mas se ele tombar hoje, daqui, é instantâneo, ele vai se erguer lá. Ele vai se erguer lá, porque um dia eu vou encontrar com o meu Senhor. E essa deve ser a esperança que deve permear a vida do cristão. A vida do cristão tem que estar permeada de esperança, de um dia morar com o Senhor. Eu não sei quanto tempo me resta. Não sei se amanhã eu estou aqui. Não sei, mas de uma coisa eu sei. Põe a sua confiança no Senhor, porque não há consolo melhor do que confiar no Senhor. Não há consolo melhor do que saber que um dia Ele virá e que Ele vai me levar para morar com Ele. Não há consolo melhor que você vai trocar essas vestes, que você tem essa casca, essa capa, essa casca, por uma veste nova, por um corpo reluzente, por um corpo transformado. Você vai trocar essas roupas que você tem aí, que você tem que fazer carnê, prestação, passar cartão, cheque, seja lá o que for, juntar dinheiro. Você vai trocar tudo isso por uma veste branca, aonde o Senhor te receberá. Tudo que você tem passado, tudo que você já passou e tudo que você passará, porque Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Crente querendo vida fácil está errado, porque Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Jesus prometeu que estaria conosco todos os momentos. Tem momento que Ele vai dar bonança, tem momento que nós vamos ter aqueles dias, né? Que nós falamos, Senhor, eu estou na bonança. É uma expressão, uma comparação simplória, que eu costumo fazer o seguinte: hoje nós estamos comendo picanha, amanhã você pode comer ovo, e depois de amanhã você pode ter que dividir um ovo, né? E fazer aquele ovo com farinha para render mais, né? Taca a farinha no ovo para render mais, né? Assim, quem não fez isso? Quem não fez, pode um dia fazer, e é gostoso, hein? Né, Silvina? É gostoso, hein? Tacar farinha no ovo é uma delícia. Mas enfim, só que o Deus continua o mesmo. E de repente amanhã você encheu o seu ovo de farinha porque você não tem, porque você tem que aumentar, mas depois do dia seguinte Deus vai lá e prepara a picanha de novo. Se não preparar a picanha, vai carne de segunda, não importa. O que importa é aprendermos a confiar no Senhor. E a confiança, e o ápice dessa confiança, para encerrarmos, é confiar que Ele virá, que a volta dEle está perto, e que nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, permaneça firme. Eu sei que não está fácil. Às vezes, as pessoas nos veem, né? Que bênção, né? A gente passa por problemas também. O pastor também passa por problemas, por dificuldades, por enfermidades, por lutas. Mas a gente tem aprendido a confiar no Senhor. Tem hora que dá um deslize, né? A gente desliza um pouquinho também. Fala, será que vai dar? Não, mas o Senhor é Deus que pode fazer. Amém, queridos? Amém? Deus os abençoe.